Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje uma aplicação muito interessante, você que precisa de um detector de passagem por zero, ou um Zero Cross Detector, vamos demonstrar um circuito bem simples com componentes básicos para você desenvolver. É sempre útil para utilizar em sincronismos, por exemplo, ou para controle de potência AC. Então vamos conferir hoje. É uma prática bem interessante também, você vai gostar. Like no vídeo, inscrição no canal e ative o sininho de notificações. E esse vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, é o primeiro link da descrição. Faça cotação para o seu transformador toroidal ou indutor toroidal sob medida para o seu projeto. Os indutores ou transformadores toroidais são muito mais eficientes. Eu lembro você que está rolando a Black Friday WR Kits até o dia 10 de dezembro. Então aproveite para adquirir os nossos cursos Hotmart com 50% de desconto. Links aqui na descrição. Utilize o cupom WRCursos20 para ter esse desconto e ainda concorrer a um osciloscópio Rohde & Schwarz novinho. Olha que beleza! Aproveite a promoção que vai até o dia 10 de dezembro de 2020. Vamos para o vídeo de hoje. Tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem legendária. Let's get started. Eu estou aqui com um circuito completo. Esse circuito tem um propósito bem interessante, que é gerar uma borda de subida no cruzamento em zero. Então você imagina a senoide da rede elétrica e sempre que passar pelo zero, eu vou ter uma borda de subida gerada em sincronismo com esta senoide. Muito interessante, um circuito muito simples, como você vai ver. Eu tenho o PDF do esquemático aqui para você. Eu vou mostrar depois o outro PDF que tem os sinais nos pontos importantes do circuito. Primeiro eu vou explicar o circuito como um todo para você. Depois eu mostro os sinais aqui que eu desenhei também. Está junto para download, clique em mostrar mais aí, faço o download e depois nós vamos ver estes sinais na prática mesmo no osciloscópio, o que é bem interessante. Começa, portanto, em nossa rede elétrica, que pode ser 127 ou 220 volts, conforme a sua rede, também pode ser 50 Hz ou 60 Hz, no caso aqui do Brasil é 60 Hz. Eu vou utilizar um transformador toroidal que você pode encomendar em toroid.com.br, que tem o primário conforme a rede elétrica e o secundário de 35 volts RMS. Significa que eu vou ter 35 vezes raiz de 2 de pico. Concordam comigo? Ou seja, aproximadamente 50 volts de amplitude. Então, a senoide vai até 50 e vai até menos 50. Então, pico a pico dá 100 volts na saída deste transformador. E olha que interessante o dispositivo, que é o segredinho aqui para identificarmos o zero cross. Vou utilizar um DIAC, isso mesmo, um DIAC, modelo DB3, que tem aí uma tensão próxima de uns 32 volts. Na prática aqui está dando um pouquinho mais, 34, 35 volts de disparo. Como funciona o DIAC? Basicamente, quando a tensão ultrapassa o seu valor de disparo, vamos considerar 35 volts. Tensão subindo, passou de 35 volts, ele passa a conduzir corrente. E o DIAC tem uma propriedade muito interessante, que é, após a tensão baixar dos 35 volts, ele ainda se mantém em condução por algum tempo. Isso vai ser útil para nós criarmos este espaço de identificação no zero cross. De forma análoga, quando a tensão fica abaixo de menos 35, ele também conduz, pois ele é nos dois sentidos. Como você pode ver, o símbolo circuital dele são dois diodos em oposição. Símbolo bem legal, o do DIAC. Então, este é o segredinho para nós termos sobre esta carga aqui. Então, neste nó aqui, nós vamos ter um sinal que vai ser muito parecido com o sinal de um amplificador distorcido, um amplificador que tem aquela distorção de cruzamento. É isso que o DIAC vai provocar. Então, um método um pouco
diferente para identificarmos o zero cross da nossa rede elétrica. Como carga e para polarizar esse diac, eu estou utilizando um resistor de 2K2 por 1 watt. Na realidade, na prática, eu vou utilizar 4 resistores de 2K2 de 1/4 de watt cada um, ligados desta forma que você vê aqui. Então, 2K2 em série com 2K2 dá 4K4. Aqui 2K2 em série com 2K2 dá 4K4. Porém, 4K4 em paralelo com 4K4 resulta em 2K2. Só que eu tenho uma resistência equivalente de 2K2 para 1 watt de dissipação, utilizando este arranjo aqui. Por quê? Simplesmente porque eu não tenho no estoque aqui um resistor de 2K2 por 1 watt. A tensão sobre este arranjo aqui vai ser 35 volts de pico, pior caso, pois o diac conduz parte da tensão, fica no diac e a curva vai até uns 35, 36 volts. Isso dividido por 2.200 me dá uma corrente de 16 mA arredondando. 16 mA vezes 35 dá 556 watts. Por isso é interessante utilizar um resistor para 1 watt de dissipação para que eles trabalhem frios, ou se você utilizar um único, para que ele trabalhe frio. Seguindo aqui, eu vou ter o meu sinal, depois nos sinais vai ficar bem mais claro de entender, mas primeiro eu quero explicar o circuito. O sinal vai ter um semiciclo positivo e negativo com aquela distorção de cruzamento, vamos chamar assim. Eu utilizo uma ponte retificadora com 4 diodos 1N4007 para rebater o semiciclo negativo para o positivo. De tal forma que sobre R5 aqui eu terei, então, o meu sinal em semiciclos positivos com um espaço em 0 volts no cruzamento do zero. R5 funciona como uma carga. Sobre R5 eu vou ter então os picos até uns 35, 36 volts. Eu vou rebaixar esta tensão com um divisor resistivo de alta impedância aqui, utilizando 470K e 330K. Então o 47 funciona como uma carga para fixar o ground no meu sinal, eu ter aquele sinal limpo ali em zero, e daí tenho pico de tensão e volta para o zero, sempre no cruzamento, e um divisor de alta impedância aqui para baixar esta tensão de 35 volts para abaixo de uns 15 volts, que eu já mostro o porquê. Então esse divisor foi projetado de tal forma que eu tenho na entrada 35 e a saída eu quero algo inferior a 15. 330.000 dividido por 330.000 mais 470.000 vezes 35. 14,43 volts. Neste nó eu vou ter o mesmo sinal, só que com um pico máximo de 14,43 volts que eu posso aplicar ao meu circuito que vai gerar o pulso, que eu vou utilizar um 4093 com Schmitt Trigger, que ele identifica este sinal aqui e gera um pulso inverso no pino 3 já quadrado. Só que este pulso inverso ele não está com a borda de subida sincronizada ainda no cruzamento com zero. Para sincronizar isso, eu preciso promover um atraso no sinal, de cerca de 1 milissegundo. Para isso eu tenho esta rede RC aqui, R8 e C1. Multiplicando 220 ohms por 4,7 microfarad, eu vou obter 1 milissegundo aproximadamente. 220 vezes 4,7 micro, 1,034 milissegundos. Esse atraso aqui de 1 milissegundo eu obtive de forma empírica, fazendo o teste prático do circuito, tá certo? Mas você pode estimar aí, pois nós temos uma frequência de 60 Hz, que 1 sobre isso me dá 16 milissegundos de período, dividido por 2 me dá 8 de meio período.
Então vai ser algo de 0 a 8 milissegundos que você vai ter que atrasar o sinal. Nesta situação prática aqui, deu 1 milissegundo. Aí você vai ver que fecha certinho. Aqui eu tenho meu sinal com um atraso e com uma curva típica de carga e descarga de capacitor, que eu vou enquadrar com um buffer Schmitt Trigger. Aqui o buffer inverte uma vez, inverte de novo. Eu tenho o valor em fase com este nó do pino 5 e 6 aqui, aparecendo no pino 10, porém, agora ele está com a borda de subida sincronizada com o cruzamento em 0. E aqui o sinal de 0 cross para você utilizar ou para controles de potência AC microcontrolados, por exemplo. Só que aqui você tem que ter o cuidado de rebaixar essa tensão para os 5 volts, caso for utilizar um microcontrolador, mas é relativamente simples de fazer isso. Capacitor de desacoplamento para o 4093 e os seus pinos 14 e 7 são VCC e GND respectivamente. Como você sabe, estamos utilizando 15 volts de alimentação, que é o nível de sinal que entra aqui na primeira porta Schmitt Trigger. Circuito é esse, agora vamos ver os sinais aqui, ó. O mesmo esquemático, só que com o detalhe dos sinais aqui à direita fica bem bacana de enxergarmos. Agora você vai entender ainda melhor e na prática você vai ver tudo funcionando. Então esse ponto de medida 1 aqui é o meu sinal do secundário do transformador que me gera a minha senoide aí. Vai de 50 a menos 50, o MP1. O MP2 é depois do DIAC, então está aqui o que o DIAC provoca. Ó. Este sinal com a atenuação ali da ordem de 35 volts de pico e com a distorção no cruzamento, ou seja, eu tenho o zero aqui durante um tempo. Estão vendo aqui? Esta é a aproximação do sinal prático mesmo. MP2, então, sobre a carga de 2K2, eu tenho esse sinal ali. Ponto de medição 3 aqui é sobre a carga R5, que é depois de retificar, eu vou rebater aqui o semiciclo negativo para o positivo. Então eu tenho este comportamento aqui no MP3. No ponto de medição 4 eu tenho a atenuação do sinal, que é a saída do divisor aqui, próximo de 15 volts de pico. No ponto 5 é a saída do 4093, da primeira porta NAND. Já sai um sinal quadrado aqui, em contrafase, porque é uma NAND, então ele inverte o sinal. Ponto de medição 6 eu tenho a carga e descarga do capacitor, e aqui eu promovo o atraso de 1 milissegundo, que vai surgir ponto de medição 7, onde eu terei bordas de descida em sincronismo, com o cruzamento em 0, que é este ponto aqui, e o MP8 aqui, eu inverto esse sinal para que as bordas de subida estejam sincronizadas com o cruzamento em 0, e você pode ver aqui que de fato estão. Aqui cruzou o 0, aqui borda de subida. Aqui no centro cruzou o 0, borda de subida. Aqui no final cruzou o 0, borda de subida. E vamos ver isso na prática, nas formas de onda reais do circuito. Convido você para vir agora para a bancada comigo e lembro, na descrição, clique em mostrar mais, é só baixar estes arquivos aqui para você ter mais um projeto de clássica aí no seu acervo. Venha comigo! Tá aí o circuito totalmente montado, é uma montagem simples de fazer, como você pode observar. Transformador toroidal, temos aqui a entrada, aqui o nosso DIAC em azul, como você pode observar, e temos aqui os resistores de 2K2 que formam uma resistência equivalente de 2K2 por 1 watt. Eu aplico a minha ponte retificadora com o N4007, os 4 diodos. Aqui o resistor de carga de 47K e o meu divisor resistivo aí de alta impedância para baixarmos o sinal para uma amplitude aí de 15 volts no máximo. E aqui o 4093,
que eu vou alimentar com 15 volts da fonte de bancada, mas esses 15 volts no seu projeto final podem vir da própria fonte principal, por exemplo, e aí utilizar um regulador 7815 para alimentar o 4093. Aqui a rede RC para o retardo, então 220 ohms, com 4,7 microfarad, e o capacitor de desacoplamento. Como você pode ver, o circuito está aí totalmente montado e não tem muito mistério, bem simples mesmo. Vou alimentar o circuito com 15 volts, vamos limitar esta corrente para uns 200 mA, nem precisa tanto. Vamos liberar aqui a saída 1 da fonte. Observe que o consumo está aí em 11 mA, então bem bacana. Aí no detalhe para você o transformador toroidal. O osciloscópio, esse aqui é o RTC 1002, vamos sortear um igualzinho na Black Friday até o dia 10 de dezembro. Todos que comprarem os nossos cursos, que estão com 50% de desconto, vão concorrer a este Rohde & Schwarz RTC 1002 novinho. Esse osciloscópio aqui é excelente, vamos utilizá-lo para análise no circuito de hoje. Primeira coisa que temos que fazer é pegar a referência do secundário do transformador. Vamos fazer esta ligação, canal 1, vou ligar aqui no secundário do transformador. Aí está, vamos ajustar aqui o zoom vertical e temos este sinal de referência aqui. Eu vou utilizar o canal 2 e vou medir também a tensão sobre a carga de 2K2. Tá aí. Então você observa o comportamento do DIAC. Então o DIAC é responsável por disparar quando a tensão passou dos 34, 35 volts. Está aqui a tensão sobre o resistor de 2K2 em azul. E também quando a tensão baixar de menos 34 ou 35 volts, ele dispara também no sentido inverso. Ajustar aqui o zoom vertical. Colocar os dois canais aí com 20 volts por divisão, e aí você tem uma noção dos sinais. Aqui já temos uma pequena atenuação que os circuitos mais à frente provocam no sinal após o DIAC. Mas você vê o comportamento exato como previmos lá na análise teórica. Agora eu preciso salvar como referência aqui a forma de onda do canal 1, pois eu não posso fazer a análise do restante do circuito, uma vez que o ground no osciloscópio é interligado. Os canais não são isolados, por este motivo eu não posso medir o secundário do transformador junto com os pontos relevantes do circuito, uma vez que eu estarei aterrando o ponto, então ligando este ponto junto com o GND do circuito. E aí teremos problemas. Então, para ver se está sincronizando, eu vou salvar aqui como referência. Então, clicamos aqui em referência, vou selecionar o campo 1, eu vou vou salvar aqui em Save, na memória interna do osciloscópio, a referência do canal 1. Agora voltando aqui, pedindo para mostrar, eu tenho em branco o meu sinal de secundário. Perceba que se eu desligar aqui o canal do osciloscópio amarelo, a minha referência em branco continua presente ali. Então agora eu conseguirei ver se está de fato sincronizando. Vamos ver a saída da ponte retificadora. Tá aí, ó. Na saída da ponte retificadora nós temos este sinal em amarelo. Muito bom. Que é o rebatimento do semiciclo negativo para o positivo. Então eu tenho a ausência aqui no cruzamento em zero. Posso utilizar a minha referência para isso, ó. Quando o sinal está cruzando pelo zero, eu tenho ausência de tensão. Ligando aqui o canal 2 agora, para nos auxiliar, eu vou verificar a saída do divisor
de alta impedância. Então nós temos aqui na saída do divisor a tensão atenuada. Ó. É o mesmo sinal, porém atenuado aí abaixo dos 15 volts. Está em 15,2 volts, mas não há problema nessa pequena diferença aí. Bacana demais. Agora, por fim, posso inicialmente aqui mostrar para você a entrada do circuito RC. Tem este sinal aí. E a saída aqui, que é a tensão sobre o capacitor, e dá esta forma de onda aqui, ó, carga e descarga do capacitor, que promove aquele atraso de aproximadamente 1 milissegundo. E agora vamos ver a saída definitiva do circuito, usando o canal 2 do osciloscópio. Tá aí o nosso sinal. Ó. E posicionando junto com a minha referência, eu posso observar a borda de subida ocorrendo um pouquinho antes do cruzamento em zero. Ó. Pouquinho antes do cruzamento em zero eu tenho a minha borda de subida. Eu posso ajustar isso de forma fina, por exemplo, utilizando um trim-pot de 470 ohms no lugar deste resistor de 220, ou tentar com outro resistor um pouco maior para aumentar ainda mais o atraso da subida. Se eu tirar o capacitor aqui, ó, você vai ver que o sinal, a borda de subida vem mais para trás no tempo. Ó. Perceberam? Colocando o capacitor, eu adiciono a minha rede de atraso. Vamos aumentar aqui o zoom da minha referência e também no canal 2 para tentar ajustar isso em tempo real com vocês. Peguei aqui dois resistores ligeiramente superiores aos 220, são 330 ohms e 470 ohms. Deixa eu colocar canal 2 para cá. Ligar o GND aqui. E vamos trocar aqui. Então, tirando o resistor, o sinal some. Eu não tenho mais a linha do sinal. Vamos testar o 330 inicialmente. Aproximou mais um pouco do cruzamento. Vamos testar agora o 470. Mais um pouco. Acredito que com o resistor de 1K deva se aproximar bastante do cruzamento em zero. Então vamos remover o 470, colocar 1K. Aí, ó. Maravilha, galera. Conseguimos. Então com 1K promovemos o atraso necessário para que a borda de subida esteja rigorosamente sincronizada com o zero cross. Aqui a referência em branco, que é a saída do transformador. Se eu pegar aqui, diminuir o zoom agora, horizontal, nós vemos exatamente o esperado. Então, aqui, passou pelo zero, borda de subida. Voltando aqui a subir a tensão, passou pelo zero, borda de subida. Passou pelo zero, borda de subida. Muito bom. Então você pode fazer isso na prática mesmo. Como dito, de forma empírica, procurar obter o resistor nesta rede de atraso aí que encaixe certinho o pulso, a sua borda de subida com o cruzamento em zero. Ou você pode regular o sinal em nível alto para centralizar no zero, que seria um zero cross tradicional.
Então ficam estas dicas para você. Mas essa foi a clássica de hoje, com bastante teste prático também, uma explicação teórica detalhada, um circuito diferente, um circuito que acredito não ter sido explorado ainda, um zero cross baseado no disparo de um DIAC. Valeu, continue sempre acompanhando, deixe seus comentários aqui embaixo, é sempre muito bom este feedback seu sobre as aulas do WR Kits Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre, inscrição no canal e ative o sininho de notificações. Acompanhe o nosso amplo conteúdo entre cursos, séries, projetos e tutoriais. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Você pode me seguir no Instagram, também no Twitter, e seguir o WR Kits no Instagram, canal do Telegram, fanpage do Facebook. Então, todos os links para você. E aproveite a Black Friday WR Kits, que vai até o dia 10 de dezembro. 50% off nos cursos e concorre ao osciloscópio da Roden Charts. Estou esperando você nos cursos exclusivos. Ótimo final de semana, um abração e até a próxima.